Paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar lendo Provérbios 10, do 1 ao 6. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com sua honestidade não serve nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Amém? Amém, igreja? Eu vou ler Provérbios 13. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Obrigado pela oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Porque a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque se tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém,
o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Mas a hora vem, e agora é. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, eu te louvo, Senhor. Tu tens nos dado a oportunidade de mais um dia estar na tua casa, e nesta noite, então, nos alegramos na tua presença. Que a tua palavra penetre no nosso coração e fale com cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Viemos aqui, ó Deus, com um único propósito, de adorar o teu nome. Então recebe-nos, ó Deus, como verdadeira adoração. Nesta noite, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele é extremamente interessante. Nós vemos Jesus aqui compartilhando algo com uma mulher samaritana, e o próprio texto diz que não era comum o judeu se comunicar com as pessoas de Samaria. Mas nós vemos aqui Jesus querendo expressar algo muito mais profundo do que simplesmente falar a respeito de uma água que daria por alguns momentos o privilégio de saciar a sede. Jesus falava de algo que realmente iria fazer uma diferença na vida dessa pessoa. E o texto revela uma mulher que tinha alguns conhecimentos, uma mulher que tinha o básico dos conhecimentos. Afinal de contas, a primeira coisa que ela impõe é que não havia um relacionamento entre os samaritanos e os judeus, e para ela era estranho naquele momento uma pessoa procurar e conversar com ela. Ela já vinha no poço num horário impróprio, né? O texto diz que aquele horário que a mulher veio era um horário onde não havia ninguém, era um horário impróprio para se tirar água. Então essa história acontece num lugar onde seria improvável de que algo extraordinário viesse a acontecer. Mas Jesus, ele estava falando de algo para aquela mulher que, aos conhecimentos, a mente daquela mulher era algo inatingível. Era algo impossível de se acontecer. Era algo que não tinha cabimento. Até aquele momento, tudo que a mulher conhecia era a respeito das coisas que se podia enxergar, das coisas que ela havia aprendido. Às vezes acontece isso conosco. O Senhor, ele não mudou. Ele continua sendo exatamente o mesmo. E ele ainda está no controle da situação. E muitas das vezes nós deparamos com algumas coisas que fogem do nosso controle, e aí nós temos dificuldade de entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Deus jamais fará qualquer coisa que não venha trazer um ensinamento profundo nas nossas vidas. E Deus ainda tem coisas especiais reservadas para cada um de nós. Coisas acontecem na nossa vida não para nos prejudicar, mas para nos ensinar e nos levar ao entendimento mais profundo daquilo que Deus representa para nós. E é interessante que Jesus se apresentou a esta mulher, assim como ele tem se apresentado a nós. Temos dificuldade sim em compreender algumas coisas, porque nós queremos sempre que as coisas aconteçam conforme nós imaginamos. Nós temos uma facilidade em criar ambiente, nós temos uma facilidade em tentar ajudar Deus a resolver ou solucionar os nossos problemas. Nós temos uma dificuldade em lidar com as coisas que fogem do nosso controle, que saem do nosso entendimento, que são coisas que ainda não conseguimos compreender. Por isso, nós deixamos de provar coisas extraordinárias na nossa vida, o sobrenatural de Deus. Deus, ele tem e deseja fazer coisas para nós, para mim e para você, que ainda não experimentamos, pois o dia de hoje é um dia novo. Nós estamos falando no ano novo, nós estamos já falando no ano de 2017, mas nós ainda, muitas das vezes, não conseguimos compreender que antes de 2017, alguns dias ainda existem para serem vividos, para serem apreciados,
para serem vividos de uma forma intensa. E Jesus, então, quando ele se apresenta a essa mulher, ele fala: olha, tudo isso que você sabe, todo esse conhecimento, perto daquilo que eu quero lhe propor, não passa de nada. Tudo isso que você já viveu, toda essa história, tudo isso que está acontecendo, perto daquilo que Deus deseja, não é nada. Deus ainda tem algo maior para a sua vida. E essa mulher, então, ela pergunta: Senhor, mas o que é que tu tens? O que tu tens para me apresentar? Aí Jesus entra com algo extraordinário. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a verdadeira adoração. Eu quero falar sobre algo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Jesus diz àquela mulher: mulher, crê-me que a hora vem, versículo 21, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava dizendo: olha, mulher, o que eu estou falando para você é algo mais profundo. Não vai depender de lugar, não vai depender de circunstância. O relacionamento será algo mais íntimo, será algo mais profundo. Não vai haver necessidade de olhar para um canto, olhar para outro, estar num lugar ou estar em outro lugar. O que eu quero dizer para você é que vocês adoram o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos. Aí no versículo 23 Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, Ele procura a tais que assim o adorem. Quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus está dizendo que o Pai está à procura. E quando eu olho para essa palavra procura, uma coisa vem no meu pensamento. Se eu procuro, tem que haver um propósito. Por que eu procuro algo? Eu procuro algo porque alguma coisa não vai bem. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer uma grande descoberta, extraordinária, fantástica, além do limite, algo miraculoso. Eu instalei um chuveiro na minha casa, e o chuveiro era 220, o meu chuveiro é 220, né, a minha energia. E eu comprei um chuveiro 220. E lá tem 3 fiozinhos, 2 fios preto e um azul. Positivo e o azul é negativo. E eu tenho uma pequena experiência. Se fosse antes eu ia falar vasta, agora eu vou falar pequena. Eu instalei errado. E eu botei culpa até na maritaca. Porque tem algumas maritacas que passeiam no forro da minha casa, eu falei: elas comeram um fio. Não é possível, porque o chuveiro não esquenta. Aí eu troquei de chuveiro. E eu coloquei outro chuveiro e liguei errado de novo. E não esquentava. Mas eu fiquei procurando. E eu olhava, eu falei: Deus, não é possível. Como é que não funciona? Alguma coisa está acontecendo. E de repente, eu olhei e falei: opa, eu acho que a instalação está errada. Eu não tinha ainda certeza, por isso que eu achava. E aí eu fiz algo que não é comum. Eu cheguei diante de todos os meus familiares e eu assumi que eu havia errado. Não é comum eu errar, mas hoje eu cheguei e disse: eu errei. E foi uma salva de palmas, festa, rojão, morteiro, né? Um monte de coisa. Aí trocamos o fio, né? O Magno estava em casa, ele substituiu o fio e o chuveiro funcionou. Olha que coisa linda. Faz uma semana que eu estou procurando, porque o chuveiro não estava funcionando. O texto diz aqui que o Pai procura. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que se alguém está procurando, é porque há um desejo. Se alguém está procurando, é porque alguma coisa não está certo, porque ainda não foi achado. Quando alguém procura, é porque alguma coisa se perdeu.
Ninguém procura algo que está à vista. Eu jamais ia procurar um microfone, se bem que algumas vezes eu já procurei a chave do carro com a chave na mão. Mas isso é uma outra história para um outro dia, né? Foi difícil de achar porque estava na mão, não estava em nenhum lugar, estava na minha mão. E eu estava procurando. Muito bem. Então eu não procuraria um microfone se ele está à minha vista. Eu só procuro algo que se perdeu. E o texto diz que o Pai procura. Então, quando eu olho para essa palavra procurar, muitas coisas me chamam a atenção. Se procura, então, é porque se perdeu. Se está à procura, é porque algo está escondido. Ou porque algo é importante. Ninguém procura alguma coisa que não tem importância nenhuma. Eu nunca vi ninguém procurando moeda de 5 centavos. Eu ainda não encontrei ninguém procurando moeda de 5 centavos. Esses dias houve um incidente e um carro forte foi assaltado na estrada aí de Bragança. Durante uma semana tinha gente procurando dinheiro no pasto. Durante uma semana tinha gente procurando. Algumas pessoas acharam, mas muita gente procurando. Mas ninguém estava procurando moeda. Ninguém foi lá e falou, não, quero ver se eu acho umas moedas de 5 centavos aqui. Porque explodiu um carro forte e deve ter umas moedas aqui que ninguém levou. Não. Ninguém procura algo que não tem importância. Então, se procura, é porque é importante. E o texto diz que o Pai procura. Se o Pai procura, é porque há uma grande importância. Só procuramos algo quando desejamos. E esse texto diz que Deus deseja. Deus está à procura, porque para Ele é importante isso. Mas mais do que isso, nunca eu vi alguém procurar alguma coisa e não desejar achar. Jamais alguém sai em busca de algo, procurando alguma coisa sem desejar achar. Não importa se é algo grande, algo pequeno, algo muito importante, mas assim, quando procuramos, há um desejo latente. Até porque quando nós procuramos, nós reviramos tudo. Quando nós procuramos, nós chegamos às vezes até bagunçar um pouco para tentar achar algo. Por isso que muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos. Parece que está passando um furacão, não é. É porque Deus está permitindo algumas coisas para encontrar o que está verdadeiramente no nosso coração. A essência daquilo que nós pronunciamos, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos e dissemos que é adoração. Deus está olhando para dentro de nós, para ver lá no nosso coração, se aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que procede da nossa vida é verdadeiro, ou simplesmente é algo que está como se fosse uma maquiagem. Então às vezes há um furacão passando por nós, situações adversas, coisas que nós não esperávamos, mas Deus está procurando sair de dentro do nosso coração. Não é murmuração, é adoração, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O texto diz que Deus está à procura, e aí eu fico encantado e fico pensando em relação a essa palavra, porque aos meus olhos, e eu creio que aos olhos de muitas pessoas, a primeira coisa que viria à mente é que as igrejas estão abarrotadas de gente. Então, se há igrejas abarrotadas de gente, aos nossos olhos a impressão que se tem é que há muitos adoradores. Às vezes nós olhamos para os cantores, às vezes nós olhamos para algumas pessoas que aparentemente estão adorando ao Senhor com profundidade, e aí então eu fico pensando, puxa vida, será que é tão difícil assim de encontrar um verdadeiro adorador? Mas o texto diz que o Pai está à procura. O Pai está à procura, porque aquilo que o Pai procura é o que é verdadeiro. E quando? Agora. É agora que o Pai procura, é agora que o Pai quer, é agora que o Pai deseja, é agora, esse é o momento. Jesus estava dizendo àquela mulher, olha, esquece tudo, não é lá, não é aqui, é o verdadeiro adorador, é aquele que adora em espírito e em verdade, é aquilo que está no nosso coração que vai fazer a diferença. É quando tudo vai mal e a gente dá glória a Deus, é essa adoração que Deus espera de nós, mas não é somente essa, é quando tudo vai bem, e nós glorificamos a Deus também, dizendo, se eu tenho é porque Deus me deu, a glória é dele, não há méritos na minha vida, mas os méritos são de Deus.
Muitas vezes, nós conseguimos adorar a Deus quando as coisas não vão bem. Até porque não há maneiras de fazer outra coisa. Nada dá certo. Andamos para lá, andamos para cá, e não conseguimos resolver a situação. Então nos posicionamos como cristão e aceitamos a situação. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus quer muito mais do que isso. Deus deseja que quando Ele nos levar a um lugar melhor, nós continuarmos com o nosso coração voltado para Ele, dizendo: Senhor, eu estou feliz, porque o Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei aonde o Senhor me colocou, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. É Deus no vale, é Deus nos montes, é o Deus poderoso, que merece toda a honra e toda a glória. Então é do Senhor a glória, pois eu adoro o Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Adorar a Deus é muito mais do que cantar. Adorar a Deus é se apresentar sem reserva. Por isso que Deus está à procura, porque às vezes no nosso entendimento, a impressão que se tem é que Deus só vai aceitar a nossa adoração se nós arrumarmos alguns protocolos, ou criarmos algumas maneiras, ou se apresentarmos como pessoas que aparentemente servimos a Deus pelo fato de termos uma roupagem. Alguns acham que o paletó é adorador, outros acham que a gravata é adorador, outros acham que a saia é adorador, outros acham que a Bíblia é adorador. Não, Deus não está olhando para essas coisas. Deus está olhando para a essência, para aquilo que Ele criou. Deus criou o homem com um só propósito, de ser um adorador. Por isso que o Pai está à procura, por isso que o Pai está olhando. Os olhos do Senhor estão voltados para a igreja, para o teu povo. É interessante que quando procuramos algo, depois de achar, há uma grande alegria, há uma grande festa, e há um cuidado especial para que não se perca novamente. Quando nós achamos algo que é importante, nós temos um cuidado dobrado. Quando nós achamos algo que realmente tem valor para nós, nós fazemos tudo, criamos todas as maneiras, arrumamos meios, marcamos o lugar, demarcamos, cuidamos para que não se perca novamente. E aí eu fico olhando para a história, minha e sua, que estamos aqui nessa noite. Cada um de nós aqui tem um passado. Cada um de nós aqui tem uma história. Talvez alguns tenham uma história até um pouco diferenciada. Alguns aqui podem até dizer: ah, mas eu era tão bonzinho. E aí Deus olhou para mim e falou: olha, você é tão bom, vem aqui. Tem um monte de gente boa aqui, vou colocar você no meio deles para você aprender que você não era nada. Você vai ver que aqui existem pessoas que são iguais a você, que têm dificuldades iguais a você, mas elas têm um propósito, e o propósito é me servir. Então, a maioria de nós tem uma história, e nós sabemos disso, que se Deus não fosse lá, ninguém iria nos tirar da onde nós estávamos. Há um versículo, e eu tenho dito, e essa semana eu tenho repetido inúmeras vezes, Hebreus capítulo 10, versículo 32, ou 11, se não me falha a memória. Diz assim: lembrai-vos aonde foste achado. E esse versículo marcou a minha história, pois eu sei aonde eu estava, exatamente quem eu era, exatamente o que eu fazia, exatamente a pessoa terrível que ninguém aqui em nenhum lugar do mundo daria alguma coisa por mim. Mas Deus olhou para mim e encontrou alguma coisa especial, encontrou algo que chamou a atenção, e então Deus me trouxe. E então, depois que se acha, depois que se encontra, há um grande cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se você está aqui, Deus está trabalhando ao seu favor, cuidando da sua vida, das suas coisas, da sua semana, não só do ano de 2017, mas dos dias que ainda restam, para que você veja o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele deseja fazer, os cuidados dEle na sua vida, as coisas mais difíceis de se resolver. Deus é poderoso para resolver em apenas um segundo, ou um milésimo de segundo. Basta nós crermos, porque se nós estamos adorando o Senhor, o restante Ele vai fazer por nós.
Porque ele só procura adorador. Ele não está pedindo nada mais do que adorador. E para adorar não é necessário criar nada. Para adorar é simplesmente necessário se voltar para ele e falar: Senhor, não importa o que eu tenho, não importa o que eu sou, o importante é que a minha vida é do Senhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E quer conhecer um adorador? Um adorador não se conhece por aquilo que ele fala, mas se conhece um adorador por aquilo que ele é. Não é o que fala. Não adianta falar. É o que a pessoa é que demonstra se ele é ou não um verdadeiro adorador. É as suas atitudes, é o seu caráter, é a sua forma de agir, é a sua forma de caminhar. É isso que Deus espera de nós, é retidão na nossa vida. E o restante Deus vai fazer. Mas uma outra característica de algo que se é achado: ninguém procura algo para esconder. Jamais eu procuraria alguma coisa e depois de achar, falar: agora eu vou esconder. Eu achei, então agora eu vou esconder. Vou esconder aqui, ó. Ninguém mais vai ver, porque eu achei. Não. Quando nós procuramos algo e nós achamos, a primeira coisa que nós queremos fazer é usar. É usar. Alguém já perdeu alguma coisa importante? Sabe quando nós queremos usar e nós não conseguimos achar? Um relógio. De repente vem na mente: puxa, eu tenho um relógio. E esse relógio é tão bonito, mas eu não sei onde está. Vou procurar. E aí começa. Tira a cama do lugar, tira o sofá do lugar, tira a cortina do lugar, ergue a tampinha do lixinho, vai na cozinha e procura na gaveta. Não é assim quando a gente perde? Nós não sabemos onde está. E a gente vai procurar nos lugares mais improváveis. É nos lugares mais improváveis que se acha um adorador. De repente nós passamos na rua e encontramos um monte de gente ali conversando, com roupa suja, mendigando, vivendo de uma forma ruim, bêbado, caído na calçada, mas Deus sabe que ali dentro tem um adorador, ali tem um adorador. E Ele procura nesses lugares. É nos lugares improváveis. Ninguém procura um relógio na gaveta de talheres. Olha que chique, eu ia falar colher, mas eu resolvi falar talher. Chique. Ninguém procura, mas de repente está lá, porque está perdido. E quando está perdido, nós procuramos. Então, há um desejo de se procurar o relógio para que seja usado. E aí, depois de achar o relógio, então nós vamos cuidar dele para que não se perca novamente. Então, nunca mais vai se colocar naquele lugar improvável. Nunca mais. Mas depois que está na mão, primeira oportunidade, coloca-se o relógio no braço. E alguns até testemunham: olha, esse relógio foi uma benção. Estava perdido. Foi difícil de achar. Eu achei, coloquei aqui, nunca mais eu vou perder. Porque esse relógio marcou a minha história. Esse relógio marcou a minha vida. Esse relógio é importante para mim. Então, depois de te achar, depois de cuidar de você, Deus vai te usar. Deus deseja nos usar. Deus está à procura dos adoradores, não somente para ficar: Senhor, Tu és bom. Não é somente isso. Deus quer usar. E Deus quer usar aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. O maior desejo de Deus é que nós sejamos usados aqui na terra. Que nós sejamos instrumentos dEle aqui na terra. Depois que Deus nos achou, Ele cuida de nós. E aí Ele nos usa. Mas para isso nós precisamos estar com o coração voltado para Deus. Nós precisamos estar com a nossa mente voltada para Deus. Nós precisamos estar se relacionando intimamente com Deus. De manhã aqui nós falávamos a respeito de oração. E eu tenho um questionamento a respeito de oração. Eu tenho um entendimento de que quando nós simplesmente separamos uma parte do dia para orar, isso demonstra que nós não estamos totalmente ligados a Deus. Pois a Bíblia diz que nós devemos orar a Deus em todo tempo. E quem se relaciona não marca hora. Eu só marco hora com alguém que eu não conheço. Eu só marco hora com alguém que eu não tenho intimidade. Eu só marco hora para falar com alguém que eu sei mais ou menos quem que é. Não é assim? Os meus amigos, as pessoas que fazem parte da minha vida, com quem eu se relaciono, eu falo a hora que eu quiser.
eu se relaciono. Então oração é intimidade, é falar com Deus em todo tempo, durante o dia todo. Lógico, em alguns momentos eu sento para tomar um cafezinho, eu sento e tenho um momento mais sossegado, mas isso não quer dizer que durante o dia eu vou fazer do meu jeito. Não, é 100%, é toda hora, é intimamente, é ligado, é focado. Para sermos usados por Deus, nós precisamos estar intimamente ligados com Deus. Não simplesmente 1 hora por dia, meia hora, alguns até 2 ou 3 horas. Não, isso é pouco. Quem ora 2 horas por dia não tem intimidade com Deus. Pastor, o que é isso? Não, não tem. Quem ora só 2 horas por dia não é íntimo de Deus. Os íntimos de Deus falam com Deus 24 horas por dia. Até quando as coisas não estão tão bem, ou quando estão muito bem, cozinhando, lavando, passando, chuleando, quarando roupa. Essa eu tirei do fundo do baú, hein? Eita vida. Mas falam com Deus. Falam com Deus, são íntimos de Deus. Não precisa marcar hora. Então não há dificuldade. Algumas pessoas dizem que é difícil orar. Não é difícil orar. Quem tem dificuldade para orar é porque ainda não conhece a Deus. Ainda não é íntimo de Deus. Porque depois que nós aprendemos a se relacionar com Deus e entendermos que oração é relacionamento, não vai haver nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade. Oração não é difícil. Oração é simples. Oração tem a ver com intimidade. Então quer ser usado por Deus? Deus já te achou. Deus já cuidou. Deus tem mais para mim e para você. E não é amanhã, é agora. É a hora hoje. Não é amanhã. Às vezes nós deixamos para amanhã. Amanhã eu vou ter uma oportunidade. Não, é hoje. A oportunidade está diante de nós. Nós precisamos simplesmente estar antenados, ligados a Deus. O momento de Deus é agora. O texto diz no versículo 22, a hora vem e agora é. Não é a hora vem e agora nós vamos aguardar. E agora nós vamos esperar. Jesus não estava dizendo a hora vem e agora nós vamos aguardar. Porque uma hora vai chegar. Vai chegar um momento. Não, ele diz a hora é agora. A hora vem e agora é a hora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus está à procura. Deus está procurando. Então, como nós devemos adorar a Deus? Não é de qualquer maneira. Quando nós decidimos ser um adorador, nós precisamos parar de se preocupar com o que ou com aquilo que as pessoas vão achar de nós. Porque isso é o que menos importa. Uma das coisas que eu fico encantado, e eu gosto demais, é quando nós vamos para um retiro, um acampamento. Em especial, eu gosto do acampamento carnaval. Que vai ter agora no carnaval. Acampamento carnaval normalmente é no carnaval. Eu gosto demais. Porque no momento de adoração, nós encontramos adoradores sem se preocupar. Adoradores que adoram o Senhor de meia e de chinelo. Você já viu um negócio desse? É coisa linda, eu fico observando, eu falo, puxa vida, que coisa boa. Adoradores que se levantaram e nem chapinha não colocou no cabelo ainda, não passou gel, não passou nada, simplesmente adora. E nós vemos o céu descendo, nós vemos a glória de Deus invadindo o nosso ser, porque nós não estamos preocupados, nós não queremos saber se alguém está olhando, ou se alguém vai dizer alguma coisa. Nós nos apresentamos diante de Deus somente para adorar, somente para falar com Ele, somente para expressar a nossa gratidão. É isso que Deus espera de nós. A verdadeira adoração, ela parte de um coração totalmente entregue a Deus, um coração quebrantado diante de Deus. A verdadeira adoração, ela parte de dentro do nosso coração. É muito mais do que se apresentar com paletó e gravata. É adorar na essência, crendo que Deus é poderoso. É isso que Deus espera de nós. E aí nós vamos ver coisas extraordinárias acontecer da nossa vida. A mulher samaritana, ela tinha sede, e Jesus estava dizendo para ela, olha, você está preocupado com coisas naturais. Se você beber da água que eu te ofereço, nunca mais você vai ter sede. Se nós provarmos da verdadeira adoração, a nossa vida nunca mais será a mesma, porque nós não vamos depender de circunstâncias nenhuma. Aleluia.
Adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É adorar a Deus sem esperar nada em troca. É adorar a Deus simplesmente por adorar. É chegar diante de Deus com uma enfermidade e não falar, Deus me cura. É chegar diante de Deus com uma enfermidade e falar, obrigado Senhor, porque eu estou na tua presença e eu vim aqui para te adorar independente de qualquer coisa. É chegar diante de Deus não para pedir emprego, mas falar, Senhor, muito obrigado Senhor, porque eu estou vivo e eu posso expressar minha gratidão, porque o Senhor me deu hoje o ar para respirar, o Senhor me deu vista para enxergar, o Senhor me deu oportunidade de ser um instrumento nas tuas mãos. Adorar a Deus é isso. Um verdadeiro adorador, ele não espera nada em troca. Um verdadeiro adorador, simplesmente ele adora. Pelo que Deus é, pela grandeza, por aquilo que Deus representa. Deus é mais do que coisas. Deus é mais do que coisas. Não adianta possuir coisas, nós precisamos de Deus. Não adianta ter um monte de coisas, nós precisamos é de Deus. De manhã eu ainda disse aqui, hoje, se fala muito pouco a respeito disso, mas quando eu era mais jovenzinho, não faz muito tempo, é que as coisas andam rápido demais. Eu via muito uma palavra chamada andarilho. Hoje nós vemos pessoas falando de moradores de rua e andarilho, e parece, mas não é, diferente. Andarilho é alguém que está em busca de algo e que não para em lugar nenhum. Ele anda, simplesmente ele anda. Ele passa aqui, daqui a pouco ele está em Morungaba, daqui a pouco ele está em São Paulo, daqui a pouco ele está em Campinas, em Belo Horizonte, vai para o Japão, volta, vem para a China, sai da China. É andarilho. Ele não para em lugar nenhum. A Bíblia diz no Salmo 119, no verso de número 19, que nós somos forasteiros aqui na terra, que nós estamos de passagem aqui na terra, que o nosso lugar não é aqui na terra, porque quando nós olhamos para a terra, quando nós olhamos para as coisas, nós vemos só sofrimento. Quando nós olhamos de uma forma ampla, nós conseguimos ver só sofrimento. Deus tem o melhor para nós. Nós estamos caminhando aqui com a certeza de que a eternidade é um lugar maravilhoso, onde não haverá choro, onde não haverá ódio, onde não haverá tristeza, onde haverá só alegria, só paz, o amor vai emanar. Então, por que ficar angariando coisas? Por que ficar se vendendo por um evangelho barato, aonde a promessa é que pessoas vão possuir coisas, que vão se enriquecer, que vão ter um monte de coisa na sua vida? Evangelho não é isso. Evangelho é peregrinação. Nós estamos caminhando mais focados em Deus, sabendo que vai chegar uma hora que o Senhor vai nos chamar pelo nome e vai falar, venha, é aqui, é comigo que você vai estar. É esse que Deus espera. É isso que Deus deseja encontrar em nós. Então, quando nós entendemos que nós somos peregrinos, nós não ficamos preocupados com coisas. Ah, terminou o ano 2016, eu não consegui comprar minha casa. Eu sinto lhe dizer, se o Senhor te chamar, sua casa vai ficar aqui. Se o Senhor te chamar, os teus celeiros vão ficar aqui. E a palavra de Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E aí, o que tem para apresentar para Deus? E nós gastamos muito tempo da nossa vida angariando coisas, e a Bíblia deixa bem claro que é só passagem. Talvez alguns aqui demorem 25 anos para passar, outros 30, outros 120, outros um dia, outros 10 dias, outros um mês. Eu não sei quanto tempo, e nem você sabe, mas é por um tempo, porque nós não somos deste lugar, nós pertencemos a um reino muito maior. Nós somos de Deus, nós somos a igreja do Senhor, a igreja que vence, a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por isso devemos adorar o Senhor, não pela circunstância, mas simplesmente por quem Ele é, por quem Ele representa, por quem realmente Ele é. As pessoas endeusam pessoas. As pessoas sentem uma alegria imensa em estar diante de pessoas. Ainda hoje, eu saí daqui, eu fui para Morungaba, chegando lá estava o Cafu.
O Cafu jogou na seleção, foi 5 vezes aí campeão mundial, é isso mesmo? É, acho que é. Capitão da seleção e tudo. Ia tira foto daqui, tira foto dali, tira foto daqui, tira foto dali, e outro não sei o que e tal. Eu fico observando isso daí, ele é uma pessoa normal. As pessoas fazem tudo por causa de coisas, por causa de homens. Não é isso. É errado tirar foto? Não, não é errado. Mas não deve ser prioridade. Amontoar em cima de uma pessoa, não. Eu tirei uma foto com ele também, irmãos. Mas é porque ele é meu amigo. E eu já estive com ele pelo menos umas 30 vezes. E hoje o Magno, que a Fabiola estava lá, falou, tira uma foto com ele. Então tirei uma foto com ele. Ele é pastor também, é meu amigo. Mas o que eu quero dizer, não é errado. Mas errado é ficar em cima de tudo isso. Então nós ficamos angariando, nós queremos ver. Não, não é isso que Deus espera de um adorador. O que Deus espera de um adorador é que a pessoa olhe e veja o que ele representa. Então, quando eu estou na presença de Deus, não importa as outras coisas, não importa a minha segunda-feira, não importa a minha terça-feira, não importa o que ficou em casa, não importa o meu sofrimento, porque Ele é Deus, e eu estou na presença dEle, vou estar com Ele, Ele é Deus, é Ele que é mais importante na minha vida. E isso parte de um verdadeiro adorador. Isso é adorar a Deus em verdade, independente das circunstâncias. E o texto continua dizendo, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, eu sei que é... O óculos que eu não enxergo. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou. Eu que falo contigo. Deus está falando ao nosso coração constantemente. Em todos os momentos da nossa vida, nós podemos ouvir Deus falando ao nosso coração. E às vezes nós procuramos argumento. Irmão e irmã, pare de procurar argumento. Simplesmente adore ao Senhor. Pastor, mas aonde eu leio na Bíblia, qual é a palavra que realmente vai impactar a minha vida? Aquela que você crê. Se você olhar para um versículo e você crê nele, ele vai fazer a diferença na sua vida. Se você olhar para um texto e crer que é verdadeiro, esse texto vai ser importante para você, vai mudar a sua história e vai fazer a diferença na sua vida. O Senhor tem falado constantemente ao nosso coração. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, nós vemos o Senhor dizendo, eis que estou à porta e bato. Quantas pessoas tem o Senhor para o lado de fora, batendo na porta e tentando entrar, e algumas pessoas não conseguem entender que elas estão do lado de dentro, mas o Senhor está do lado de fora da sua vida. O Senhor quer se fazer presente na nossa vida. O Senhor quer ir às compras conosco no Natal, para nos abençoar, para que nós possamos entrar em 2017 sem um carnê desse tamanho para pagar, porque se o Senhor foi Senhor na nossa vida, ao fazer uma compra, nós vamos falar com Ele, consultar Ele, falar, Deus, eu preciso, Senhor, eu devo fazer, Senhor, é assim que eu faço, Ele vai nos abençoar, e então nós vamos entrar em 2017 sem ficar chorando, toda vez que vamos receber o pagamento, porque gastamos o dinheiro já em 2016, Deus precisa fazer parte da nossa vida. Um adorador, ele está ligado com Deus. Um adorador, ele está junto com Deus. Em todo momento, ele tem se apresentado a nós. E a hora é agora. A hora do quê? De voltarmos à essência do projeto de Deus. Deus não criou o homem para outro objetivo maior do que ser para adorá-lo. Só isso. Nada mais do que isso. Lá no jardim, num lugar especial, num lugar aparentemente seguro, num lugar aparentemente aonde jamais poderia acontecer algo de errado. Adão e Eva foram enganados pela serpente. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a igreja não vai te dar a possibilidade de não ser enganado. Satanás continua tentando enganar, fazendo coisas parecidas. Por isso que a Bíblia diz em verdade. Em verdade é algo irrepreensível, é algo verdadeiro, é algo respeitável, é algo reto.
não é algo enganoso. E muitas pessoas têm sido enganadas por coisas que lhes são oferecidas, como se fossem importantes. O mais importante, na minha e na sua vida, é termos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí eu faço uma pergunta: aonde Deus está inserido na sua vida? Pergunta sem resposta. O Espírito Santo tem nos ensinado que é hora de voltarmos para a essência do projeto de Deus. Não adianta ficarmos olhando para coisas novas, é importante voltarmos para a palavra e vermos o que Deus espera de nós. Pastor, mas e as coisas? A Bíblia deixa bem claro, também falamos sobre isso hoje de manhã. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Somente isso. A Bíblia já nos ensina que se nós buscarmos isso, as demais coisas vão nos ser acrescentadas. Então não é inverter o papel, buscando as coisas para que o reino chegue. Em primeiro lugar é o reino e a justiça de Deus. E o restante vai ser acrescentado na nossa vida. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe o nosso endereço. Deus sabe aonde nós dormimos. Deus sabe o que tem na nossa geladeira. Deus sabe o que tem no nosso armário. Deus sabe o que tem na nossa conta. Deus sabe o que tem no nosso coração. Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus conhece cada um de nós. E mesmo assim Ele nos ama e deseja nos abençoar. Não precisa ficar expressando para Deus: ah, Senhor, Tu vê o que eu tenho. Senhor, essa minha situação. Não! Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele está olhando. E o dia que nós entendemos isso, o dia que nós compreendemos isso, o mais Ele fará por nós. Então é hora de voltar, é hora de se aproximar, é hora de esquecer de algumas coisas. Deus quer nos abençoar a cada dia. Deus só procura verdadeiros adoradores. Eu convido você a se colocar em pé. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. E eu queria lhe fazer uma pergunta nessa noite. Sem resposta. Você é um adorador? Você já pensou a respeito dessa busca de Deus? Deus procurando. Ah, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Se você é um adorador, é importante que você saiba que você é muito especial. A prova disso é que um dia Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele nos amou. Nós somos especiais. Mas Deus quer fazer muito mais. Deus quer nos dar a vitória. E a vitória não é possuir coisas. A vitória é encontrar paz. Em meio a caos. Em meio a tantas coisas ruins acontecendo. É ter paz. É entender que nós não vivemos pela circunstância. Mas é necessário se posicionar como um adorador. Deus não busca choro e lágrimas. Deus busca adoração genuína. Deus não está à procura de alguém que saiba falar bem. Deus não está à procura de alguém que tenha um conhecimento amplo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, certa vez ele disse: tudo que sei, tudo que sou, tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, eu faço como se fosse esterco. Nada vale diante da sublimidade do conhecimento que hoje eu tenho de Cristo. Então, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação, porque eu sei que há uma coroa preparada. E se eu fechar os olhos no dia de hoje, o apóstolo Paulo dizia: eu estarei com o Senhor, pois essa coroa não é só para mim, é para todos quantos o amam, para todos quantos o adoram. Eu quero orar com você aí no seu lugar. Aleluia. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão da sua vida, do seu ano. Não acabou o ano ainda, mas eu gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você pensasse. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Deus cuida de nós. Alguns anos atrás, de olhos fechados, eu me encontrava no leito de hospital. E eu passei muito mal. Esse dia minha pressão foi 21/18. E eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor, eu tenho uma filha que está para nascer.
E eu gostaria de vê-la criada. Não leva eu agora. Eu não quero morrer. Eu estava muito mal, irmãos. E eu disse a Deus, eu não quero morrer. Eu gostaria de vê-la criada. E aí no sábado agora eu fiz o noivado dela. Esse ano eu fui presenteado, ela se formou na faculdade. Trouxe uma alegria imensa ao meu coração. E eu vi a glória de Deus. Há uns anos atrás, 23 anos atrás mais ou menos, eu estava num leito de hospital, eu fiz uma oração. E Deus cumpriu. Deus é fiel. Quando nós falamos com Deus, Ele é fiel para trazer resposta às nossas vidas. Deus é poderoso, meu irmão e minha irmã. Então não são os seus problemas. É a maneira que você vê Deus. É a maneira que você expressa diante de Deus. Aleluia. Deus continua sendo o mesmo. Os milagres continuam acontecendo. Os milagres acontecem a todo momento. Os milagres para Deus realizar é muito simples. Deus pode e Deus quer. Deus só espera encontrar um adorador em nós. Não é no vizinho, não é em quem canta, é em nós. Porque nós adoramos a Deus com o que nós somos, com a nossa essência. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus não morreu por as coisas que nós íamos adquirir. Jesus morreu para que um dia eu e você estivéssemos com Ele na eternidade. Ele nos adquiriu, Ele pagou um preço. Ele não se importa, Ele não olha para nós como se fôssemos uma fonte de renda. Não, Ele olha para nós esperando encontrar adoração em nós. E a hora é agora. Eu quero orar com você, aí no seu lugar. Fale com Deus. Talvez esse ano algumas coisas escaparam dos seus dedos. Talvez esse ano aconteceram algumas coisas que entristeceram o teu coração. Talvez, olhando para números, para data, você está achando que há impossibilidades em serem concretizados os projetos de Deus para a sua vida. Afinal de contas, já está terminando o ano. Eu quero dar uma palavra para você. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Aquela mulher foi ao poço com sede. Ela saiu de lá com vida. E é isso que Deus tem para nós. Então coloque diante de Deus aquilo que lhe aflige. Coloque diante de Deus. Mas mais do que isso, entenda que o Senhor olha para você e espera encontrar um adorador em você. Porque Ele procura. E nessa noite o Senhor está procurando aqui na igreja. Aleluia. Nessa noite o Senhor está em busca de um adorador aqui. Quem sabe Ele encontra em mim e você um verdadeiro adorador. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe agradeço, Deus, pela oportunidade que Tu me deste nessa noite. Agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor me trouxe aqui à Tua casa, juntamente com a Tua igreja, com o Teu povo, com os meus irmãos, ó Deus, e falou o nosso coração em relação, ó Pai, a sermos íntimos de Ti. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero, ó Pai, que esta palavra que foi ministrada, ela fique impregnada no meu coração, e que eu possa, ó Deus, ainda este ano me apresentar diante de Ti, ó Deus, de uma maneira, Pai, a qual eu nunca me apresentei, meu Senhor. Chegando diante de Ti, ó Pai, rasgando o meu coração, me quebrantando diante da Tua presença, entendendo quem Tu és, ó Pai, exaltando o Teu nome, ó Deus, exaltando quem Tu és, ó Pai, glorificando a Ti, ó Deus, Te adorando, ó Pai, em espírito, em verdade, ó Deus, com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que tenho, ó Pai, toma-me nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, aqui na Tua casa, há muitas pessoas, ó Deus, que vieram aqui, ó Pai, no intuito de adorar ao Senhor. Há muitas pessoas que chegaram aqui, ó Deus, e só o Senhor realmente sabe a maneira como chegaram, a maneira como vieram, ó Deus. Alguns, ó Pai, esperando uma resposta para as aflições, alguns buscando uma palavra que viessem de encontro, ó Pai, às suas necessidades, meu Deus. Alguns vieram aqui em busca de receber um toque especial do Senhor.
Senhor, meu Deus, alguns vieram aqui com sede, ó Pai, buscando, ó Deus, uma água que saciasse a sua sede, uma palavra que desse, ó Deus, ânimo para continuar no dia de amanhã, uma palavra, ó Deus, que alimentasse, ó Pai, mas eu sei, ó Deus, que nessa noite, muito mais do que isso, muito mais do que esperado, muito mais do que imaginado, muito mais do que nós queremos, o Senhor está entregando nas nossas mãos. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, que nesse instante esteja visitando a cada um aqui agora, a cada família representada, ó Pai, derramando sobre cada um uma unção especial, derramando sobre cada um, ó Deus, uma graça especial, ó Pai, alentando o coração, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança, abençoando, ó Deus, resolvendo as dificuldades, curando as enfermidades, ó Deus. Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, corta dos dois lados, divide alma e espírito, ossos e medulas, e eu entendo perfeitamente, é para que o Senhor fale diretamente à nossa alma, diretamente ao nosso coração, e que nesta noite, então, meu Deus, nós possamos sair daqui, ó Pai, adorando ao Senhor, te bendizendo, ó Pai, pelo que tu és, pelo que tu representa para nós, pelo que o Senhor, ó Deus, já fez por nós, ó Pai, que toda honra, meu Deus, toda glória seja levada ao Senhor, ó Pai, nossa gratidão, nosso agradecimento, meu Deus, obrigado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu sei, ó Deus, que jamais o Senhor despediria qualquer pessoa de mãos vazias. Então, ó Pai, que todos que aqui estão saiam daqui abençoados pelo Senhor, cheios da tua presença, ó Deus, cheios, ó Pai, de unção, cheio de poder, ó Pai, cheio, Senhor, do teu Espírito, meu Deus, enche-nos, ó Pai, com a tua Pai, com a tua unção, com o teu poder, Senhor, abençoa cada um de nós, ó Deus, sacia a nossa sede, ó Pai, nos leva, Senhor, a um patamar superior, nos leva diante de ti, ó Pai, que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença, se alegrar na tua presença, Senhor, bendizer o teu nome, ó Pai, obrigado, Senhor, aleluia.